Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Pierrot Rodrigo Ferreira e estou aqui com a colombina Margarida Dias. E aí, Magá, tá preparada para o carnaval? Faz muito tempo que você não pula carnaval, não brinca carnaval. Faz. Eu Porque também, aqui não tem piada nenhuma, né? Eu também Tá não. frio e chuva. Mas quem tá ouvindo a gente tá numa plena terça-feira de carnaval, então divirtam-se com responsabilidade. E hoje a gente vai fazer um episódio aqui falando sobre as fantasias dos talentos. Não, nós vamos fazer hoje mais um episódio da série de temas de talentos, que é essa série que a gente vem ao longo da existência do podcast, tratando sobre cada um dos 34 temas de talento, e ainda tem alguns pra gente tratar. Eu sei que tem muita gente que pede, e a gente também adora falar sobre temas de talento, mas a gente tem tanto tema pra falar que vão ficando aí alguns talentos pra serem ditos no decorrer da existência do TPS. E hoje nós vamos falar do Prudência, que é um pedido da Andrea Tedeschi, lá no YouTube, da Suzana MFI no Spotify e do Thiago Medeiros também lá no Spotify. Pediram já há algum tempo e agora a gente vai fazer aqui um episódio sobre Prudência. Eu quero lembrar que se você quer um episódio específico sobre um tema de talento seu ou sobre a conexão de 2 ou mais temas de talento seu, se você se tornar apoiador do nosso podcast lá no apoia.se/TPS, você tem direito de pedir esse tema e a gente faz. A gente coloca aqui na frente de outros temas e faz o episódio do tema que você quiser. Então, basta entrar lá no apoia.se/TPS, fazer o seu apoio lá e pedir o episódio que você quer, o tema que você quer, uma análise do seu relatório, enfim, o que você pedir, a gente vai colocar aqui como prioridade no que eu costumo chamar de fura-fila. Em São Paulo tem o fura-fila, aqui tem o fura-fila do TPS. Mas, isso posto, vamos falar de um tema de talentos, Magá, que não é muito forte em mim. É o meu 15º talento. Onde é que tá o teu? Você Estou tem aí? pior. O meu tá em 28º. Muito bom. Você sabe que é interessante estar em 15º, porque eu achei que fosse mais baixo, porque eu nunca me achei uma pessoa que tivesse muitas características de quem tem o tema de talento prudência. E aí, quando eu vi ele em 15º, para ter uma comparação, o comunicação é meu 14º, quer dizer, comunicação que eu sempre achei que fosse alto, tá em 14º, e prudência que eu sempre achei que fosse muito baixo, tá ali do lado em 15º. Então, eu me surpreendi e vou contar mais pra frente aqui sobre a dificuldade que eu tive pra amar esse talento e como que algumas pessoas que têm esse tema também têm dificuldade de amá-lo. Mas antes disso, Magá, você tem a descrição aí da Gallup desse tema de talento? Tem sim. Então, segundo a Gallup, a descrição curta diz-nos que as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento prudência são melhores descritas pelo grande cuidado ao tomarem decisões ou fazerem escolhas. Elas preveem os obstáculos. Muito interessante. Como é que você vê isso, Magá, na vida real? Nos clientes que você atendeu, nas empresas que você já trabalhou e encontrou pessoas que tinham prudência alta, como é que você vê isso na prática, no dia a dia? Olha, eu vejo que há dois momentos, ou seja, que há esta previsão dos obstáculos, tanto em decisões grandes, que são normalmente pessoas que preferem ter um plano B e às vezes C, etc. Mas também em pequenos momentos do dia a dia, até aquele cuidado com o degrau ou cuidado com. Foi interessante porque eu vivo com uma pessoa que tem prudência em 5º. E antes de fazer o GGSC, ainda não tinha o GGSC, ainda só tinha também os meus top 5, mas já era ouvinte aqui também do podcast. E eu lembro-me que adivinhei, que já sabia que existia prudência e antes dele fazer o teste eu adivinhei que tinha que haver Era prudência ali. nítido.
Era muito nítido e foi interessante porque como eu não tenho, a minha tendência para algumas das situações era revirar os olhos, de que exagero, e hoje em dia já vejo de outra maneira, pelo contrário, né? Até me sinto segura por saber que há alguém que tem essa lente que eu não tenho. Que interessante. E essa pessoa que tem esse talento, como é que ele vê o talento? Ele gosta? Ele se incomoda? Como é que é? Por acaso, esta pessoa específica não tem problema nenhum, acho que gosta, ou seja, sempre viu que tinha estas características e então foi uma confirmação interessante poder dizer, ok, isto é um talento meu. Mas eu concordo contigo que encontro várias pessoas que não apreciam muito quando descobrem que têm este tema de talento, porque muitas vezes são vistas como Isso. negativas, etc. Em específico, no caso do Jorge, né, ele diz muito que as pessoas não o ouvem, que preferem não o ouvir. Eu acho interessante. Ele diz: eu sei que tenho isso, mas às vezes eu não sei se vale a pena falar porque as pessoas não me ouvem. Que Então interessante. achei interessante também nesse sentido. Mas houve uma história, houve uma equipa que foi a primeira vez que, mesmo no primeiro impacto, a pessoa amou Prudência. Tem Prudência em primeiro. Que legal. E o que é que foi interessante? Era a única pessoa com Prudência naquela equipa, e eu acredito com Prudência alta, ou seja, mais ninguém tinha aquela lente. Então, durante muito tempo, isso foi motivo quase para bullying, por ele ser o único tão diferente. Olha E só. o facto de eu chegar ali e dizer que ainda bem que ele existe e que estava ali com esse olhar, eu já vou dizer especificamente o que é que ele fazia para ajudar a equipa por causa da sua prudência, eu vi à minha frente, durante essa sessão, os olhos brilharem de então eu posso continuar a ser quem eu sou, posso ser mais. Esta pessoa está-me a dizer para eu ainda ser É, mais quem eu sou. ótimo. E foi interessante ver a confiança dele a crescer de eu sempre soube que isto não era algo que eu tinha. Ele Olha dizia, só. este é o meu feedback, toda a gente me diz para eu deixar de ser assim. Isso é Era um o que ele problema. mais ouvia. E foi muito interessante ver como ele sorriu ao perceber, isto afinal é para eu manter, obrigada por não me estarem a impedir de ser quem sou. É interessante isso, Magá, porque assim, eu tenho a teoria, a tese de que a gente vive num mundo que valoriza muito o oposto da prudência. Então, por exemplo, enquanto quem tem prudência quer prever os riscos, criar planos de contingência para o que pode dar errado, a gente vive num mundo que prega muito a velocidade, a proatividade, o corrigir enquanto faz, né? E aí isso acaba causando nas pessoas que têm prudência, às vezes na própria pessoa, essa visão de que eu tenho um defeito. Sim. Né? Isso não é legal. E eu tenho várias histórias de prudência, mas eu quero contar duas hoje aqui. E a primeira delas é de uma coach minha, Fernanda, não vou dizer o sobrenome, mas ela sabe que é ela, que tem prudência em primeiro. E a gente fez um processo de 10 sessões de coaching, e até na última sessão ela ainda não estava totalmente amando o Prudência. Ela começou a entender o Prudência, como funcionava e tal, mas ela vive num mundo onde parece que ter prudência te faz ter um defeito, te faz ter algo que não é valorizado, né? E aí a pessoa, em vez dela usar isso de maneira produtiva, ela acaba, às vezes, até usando mais de maneira negativa, né? Eu gosto de dizer que no processo da Gallup, que eu chamo de Learn, Love, Live, né? O love, o do meio, eu costumo explicar dizendo o seguinte: se você faz aniversário e ganha uma roupa de alguém de presente e você não gosta dessa roupa, você não vai usar. Você vai colocar lá no fundo do guarda-roupa. Se você não puder jogar fora, porque a pessoa pode perguntar um dia da roupa, você vai colocar lá no fundo do guarda-roupa, escondida, nem para você mesmo não ver, e não vai usar. Então, é fundamental que você ame o talento para que você possa usar ele de maneira produtiva. Agora, a diferença de não amar o talento para não amar uma roupa é que a roupa, na pior das hipóteses, você não usa. O talento, quando você não ama, você acaba não só não usando, você acaba usando de maneira errada, usando os porões, Uhum. usando o que não devia, né? Então, o passo fundamental é amar. Agora, olha só que interessante o que aconteceu comigo. Quando eu fiz meu GGSC, foi a primeira vez que eu ouvi
falar de todos os temas de talento. Eu já tinha o relatório, eu já tinha tido algum contato com a metodologia, mas foi a primeira vez que eu ouvi os 34 temas de talento, né? Aqueles depoimentos que a gente vê no GGSC. E todos os depoimentos eu adorei. Quando a menina lá foi dar o depoimento do Prudência, eu achei que o vídeo tinha 3 horas. Me cansou. Sabe? Eu terminei falando, cara, que menina chata. Eu não quero ter amizade com essa menina. Por quê? Porque eu tenho ativação muito alta, né? E eu acho que o negócio é ir fazendo e tal. Então, olha só, eu mesmo, que tava ali para aprender isso, para trabalhar com isso, tive no começo um certo ranço do talento Prudência. Depois, com o tempo, eu comecei a ver do jeito que você comentou. Pô, que bom, como eu tô seguro quando eu vejo alguém que tem prudência do meu lado. Mas me parece meio que natural o mundo hoje, do jeito que ele é desenhado, principalmente no mundo corporativo. Se a gente for para órgãos governamentais, se a gente for para uma área, sei lá, um escritório de contabilidade, tudo bem. Mas quando a gente olha para o mundo corporativo, parece que é errado, né, ter esse talento, né, Magali? E é ingrato, não sei se concordas, porque nem sempre vai acontecer o que poderão estar a prever, não é? Ou seja, é uma possibilidade, há uma probabilidade. E quando acaba por acontecer, eles têm ali a confirmação de ok, eu não estava maluco. Mas às vezes não acontece e tem outra pessoa a dizer, estás a ver, tá tudo vendo? bem. Olha só, né? Perdeu tanto tempo com isso e não aconteceu, né? Mas a pessoa se sentiu segura, né? Essa é a questão, né? Ela mesma e de repente até se as pessoas entenderem bem o talento, até quem tá em volta, né? Sim, falaste aqui de 2 coisas que eu gostava de comentar. Uma foi essa parte de aquele que tem prudência no início não gostar, e eu acho que é muito isso, porque a reação das pessoas que estão à volta nem sempre é a melhor. E acaba por muitos decidem não usar ou usar internamente, mas não expressar, não partilhar com as outras pessoas. E tu falaste muito do contraste entre a tua ativação e o prudência. E foi engraçado porque eu lembro-me que conforme fui conhecendo melhor este tema de talento e fui conhecendo mais pessoas com prudência, eu apercebia-me que muitas vezes a possível barreira ao talento ou o porão estava associado a uma procrastinação, a um adiamento da decisão, do fazer, do agir, por querer ter tudo perfeito, ou tudo pensado, ou planeado ao milímetro. Mas eu cheguei a ver pessoas que eram empreendedores, já tinham tido mais do que uma empresa, e eu... alguma coisa aqui. Então foi quando eu comecei a perceber melhor até de dinâmicas. Ok, esta pessoa deve ter ativação nos top 10, porque eu só tinha acesso aos top 5. E então depois cheguei a ter essa confirmação. Aqui está a ativação nos top 10, por isso é que esta prudência é diferente das outras. Exato. Então, Tem um ouvinte nosso, um apoiador nosso, que eu sempre cito aqui, que é o Robson Miranda, que ele tem prudência alta, né? E quando eu fiz coaching com ele, ele, por exemplo, é um empresário que tem 4 ou 5 empresas, não lembro agora, investe na Bolsa de Valores, e aí eu olhei prudência, né? Mas ele tem competição alta, autoafirmação alta, né? E aí, conversando, por exemplo, sobre o investimento na Bolsa, ele disse o seguinte, que ele investe, mas quando ele investe, ele tem um mínimo de certeza do que ele está fazendo. Então, mesmo que ele faça uma análise rápida, né, mas ele faz essa análise antes de onde é que pode dar errado, aqui pode dar errado, aqui pode dar errado, então eu vou colocar o dinheiro aqui, onde pode dar certo. E o autoafirmação ajuda ele a tomar essa decisão rápida, então parece até que ele não tem o prudência, mas nesses casos específicos, né? Mas ele tem, e tanto tem, que ele analisa, ele faz essa análise antes de investir. Agora, é legal aqui a gente notar, né, que, como você falou, que o porão pode ser uma certa não tomada de atitude, procrastinação e tudo mais, né? Tem um caso, por exemplo, de um treinamento que eu fui dar numa empresa que foi um GGSC in Company, né? E essa empresa contratou o GGSC acreditando que era uma determinada coisa, que ia servir para uma determinada coisa, né? Quando nós chegamos lá no primeiro dia e a gente disse que exatamente para aquilo que eles acreditaram, o GGSC, ou a metodologia, no caso, o Clifton Strengths, não pode ser usado, que é para contratação, né? O que todo mundo... Tinha várias pessoas na sala. O que todo mundo pensou? Pô, que pena, não vamos usar para isso, então vamos ver onde é que a gente pode usar, como é que a gente pode usar isso, né? E a empresa inteira usa a metodologia, então vai servir para muita coisa.
qual foi a postura da diretora da área que tem prudência em primeiro? Para o treinamento. Para o treinamento, acho que a gente tem que parar porque a gente vai ter que repensar tudo, né? E aí eu tive que conversar com ela, explicar para ela que era o prudência dela no porão, tentando fazer ela parar. O que eu tô dizendo aqui é, o prudência não tem que te fazer parar. O prudência não tem que te fazer não agir. Mas no porão, ele pode fazer. Tem que estar atento, porque Isso. ele pode te dar aquela vontade de desistir, né? A vontade Uhum. de, caramba, fugiu do meu controle. O que eu faço? Paro, não faço mais nada. Enquanto eu não retomar o controle, né? Sim, às vezes eu sinto que também é um parar para eu pensar, não é? Aquela É, sensação de eu preciso de processar isto é, antes de continuar. exato, É exato. uma necessidade que muitas vezes é quase incontrolável, não é? Tem E que às ser vezes ali faz à volta sentido, né? parcerias. Às Sim, vezes faz sim. sentido parar. Pô, não, vamos parar, repensar, ok, faz todo sentido, né? O risco só é essa parada tomar muito tempo, Total. Sim, porque sim, você sim. pode estacionar ali, porque olha só, às vezes a pessoa para porque algo fugiu do que ela esperava, ela para, em vez dela pensar como é que eu lido com essa nova realidade, ela fica pensando como é que eu trago de volta para minha mão aquilo que eu esperei que fosse acontecer. E às Sim, é vezes isso não isso. vai acontecer mais. Né? Como o exemplo que eu dei aí do GGS Company. Não ia ter mais um jeito de voltar ao desejo que havia de usar a metodologia para a contratação. Não vai voltar. Então aí a tendência às vezes é eu não sigo mais. Em vez de parar e pensar, tá bom, agora entendi essa nova realidade. Como é que eu me protejo agora para que eu possa continuar, né? Que foi o que aconteceu. No dia seguinte, isso aconteceu no final de um dia, no dia seguinte, a diretora chegou, eu chamei ela para conversar, para dizer que ideias eu tinha tido para satisfazer a necessidade dela. Antes de eu falar qualquer coisa, ela virou para mim e falou: "Ah, não, eu acho que eu estava sendo extremista. Acho que a gente tem que continuar assim, é só o primeiro dia. Acho que durante o decorrer do curso a gente vai entender melhor e aí a gente vai conseguir saber no que vai encaixar, no que não vai." E aí eu falei, show. Então quer dizer, Ok. de um dia para o outro que ela parou, ela fez esse raciocínio. Dada essa Uhum. nova realidade, o que eu tenho que fazer? E aí, fluiu numa boa, né? Pois, é isso. Agora, a gente tem uma coisa que eu acho muito legal, Maga, que é o prudência é um tema de execução, né? Qual que é a relação que você vê entre algo que a gente está falando aqui que pode fazer a pessoa parar, que pode fazer a pessoa procrastinar demais e ser um tema de execução, né? De fazer. Como é que você enxerga isso? Eu vejo duas maneiras. Um é o fazer o plano, ou seja, é a execução do plano, ou seja, não é um tema de pensamento estratégico, não é nada mental, é alguma coisa que obriga a pessoa a agir. E muitas vezes também eu só ajo depois de ter certas circunstâncias ou informações controladas por mim, de certa forma. Um exemplo, se calhar tosco, aqui em casa, eu tenho 2 extintores do fogo, uma manta do fogo, ou seja, foi preciso alguém agir para ir comprar e para eu ter essa possibilidade que para mim é total de alguém que tem prudência. O ano passado também nós tivemos aqui esta casa é antiga e tivemos um problema com o telhado, começou a chover dentro de casa e a maioria das pessoas quando faz um crédito é obrigatório ter um seguro, mas para quem tem prudência seguro não é suficiente. Vou criar outro seguro para o caso de acontecer Do mesmo primeiro alguma seguro, sim, não não, me foi segurar. exatamente, e foi isso que salvou. Tivemos o Olha, telhado totalmente corrigido, arranjado, por causa do segundo seguro. O primeiro seguro não cobria isso. olha Ou só. seja, foi eu a agradecer aí é que eu percebi, ai, ainda bem que tenho aqui alguém com prudência ao meu lado, porque Isso eu é muito nunca interessante. iria criar um outro seguro, nem me lembraria disso. São coisas que eu fico sempre. Por isso é que eu acho que revirava os olhos, porque eu dizia assim: como é que te lembraste? E o que me fez lembrar agora outra coisa, que é a prova de que eu tenho prudência lá no fundo, não é? No 28 dos 34. Eu já partilhei aqui que só durei um ano como auditora, apesar de estar numa equipa incrível, com uma liderança incrível. Eu chorei muito para me despedir, mas
Um dos motivos que eu acredito que me fazia estar em esforço enquanto auditora era a falta da minha prudência. Eu explico. Eu vinha de ser consultora e em consultoria nós olhávamos para um processo com o pensamento como é que nós podemos melhorar isto, tornar mais eficiente. E aí eu tenho o meu Maximizer, o meu, estou a falar no inglês, o meu Excelência, a organização, que me ajudavam a ter esse olhar de alguma forma. Quando eu cheguei à auditoria, era auditoria baseada no risco. Então, eu depois de ter um processo montado, o objetivo era eu olhar para esse processo e perceber onde é que isto pode dar errado. E eu lembro-me perfeitamente de estar nesse momento, não é? Ter o processo à minha frente e nada, eu não tinha ideias. Eu lembro-me de pedir à minha líder, eu preciso de ajuda, eu não sei o que é que pode dar errado. Eu no máximo posso ter ideias para isto ficar mais eficiente, mas eu não vejo, dá-me ideias. E eu lembro dela me começar a chutar ideias e eu dizia, isso nunca na vida que ia acontecer. Vai acontecer. E ela dizia, mas é por isso que nós fazemos o risco vezes a probabilidade, e aí é que calculamos o nível de risco e depois as nossas sugestões vão ser de acordo com isso também. Eu, ok, mas eu não tinha, para mim era mesmo difícil, era um esforço grande eu ter esse tipo de pensamento, esse olhar, lá está, esse filtro. E então foi interessante depois perceber, ok, a minha prudência não está autossuficiente para isso ser simples ou natural para mim. É muito legal isso, porque eu conectei aí o que você contou com uma coisa que aconteceu e acontece comigo, e que quando você fala e isso vem na minha mente, me dá medo. Mas a hora que eu desligar aqui vai continuar do mesmo jeito, que é o seguinte, eu tenho um seguro do meu carro e há alguns anos atrás meu carro foi roubado, estouraram todo o carro, levaram tudo que tinha dentro, arrebentaram o carro e eu acionei o seguro e o seguro foi muito mal, não cobriu o que deveria ter coberto. Por exemplo, eu estava em Campinas e tinha que dar aula aqui na minha cidade, são 120 quilômetros, e eu precisava de um carro reserva, tinha no seguro, mas aí por conta de uma especificidade, lá uma letrinha miúda, eu não pude pegar o carro reserva, então eu andei 120 quilômetros segurando a porta do meu carro para ela não abrir, para eu poder chegar aqui, sabe? A questão eu continuo hoje com a mesma seguradora. Por quê? Porque eu não acho que vai dar problema de novo. Não vai acontecer de novo. Mas se acontecer, se acontecer, eu acho que dessa vez vai cobrir. Sabe, não é nem um positivo, porque eu não tenho positivo, né? É simplesmente como você disse, uma dificuldade de conseguir olhar para o que pode dar errado, né? É simplesmente fácil. Por exemplo, eu tenho, como disse, tem ativação muito alta. Como é que eu faço seguro? Eu só não faço nada, o seguro renova, eu continuo pagando, né? Então, caralho, que simples. Agora não, eu tenho que cotar, não sei o que. Não é a minha, né? Então é muito doido isso, porque é realmente interessante ver como que quem tem prudência tem esse cuidado de... E aí entra o legal da história, né? Que eu comecei dizendo que lá quando eu ouvi o Prudência a primeira vez, eu tive quase uma ânsia de vômito, né? Hoje eu olho para pessoas que têm prudência e falo, caramba, como eu queria ter alguém assim do meu lado. Aqui em casa, eu costumo dizer que a minha esposa, o relatório dela é o meu de ponta cabeça, né? O que faz com que, como o meu prudência está no meio dela também, então nós dois não temos prudência. E eu sinto uma falta absurda de alguém aqui em casa que falasse, olha, guarda um pouco mais de dinheiro, olha, cuidado com isso aqui, né? E aqui não, a gente vai fazendo e vai vendo o que acontece. Eu tenho ativação alta, ela tem adaptabilidade alta, né? Então vamos lá, vamos ver o que dá, vamos fazendo. Isso é gostoso porque tem a ver com os meus talentos, mas dá medo, né? Quando você para pensar, cansa, porque a gente erra muito. Então, aí tem uma coisa, Magá, que eu costumo dizer em treinamento que eu quero trazer aqui. Eu costumo dizer assim, se a gente comparar prudência com ativação, né? Então, a própria Gallup coloca o contraste entre esses dois temas, que é prudência é como um freio, eu tendo a atrasar as coisas, e ativação é como um acelerador, eu tendo a acelerar as coisas, né? Como eu disse, se a gente olhar para o mundo atual de proatividade, de velocidade, de metodologias ágeis em tudo, parece que ativação faz muito mais sentido do que o prudência. Mas o que eu gosto de usar como exemplo
exemplo para quem tem prudência aí. Nos treinamentos eu digo o seguinte: imagina que duas pessoas vão sair de casa para ir até a praia. Imagina que um é o senhor prudência e o outro é o senhor ativação, né? O ativação, ele fala assim: vou pra praia. Ele entra no carro e vai, né? O prudência fala: vou pra praia. Peraí, o que eu preciso? Pra onde eu tô indo? O que pode acontecer? Como é que eu posso me precaver? E etc. Nesse meio tempo, a ativação tá indo embora. Então parece, para quem olha ali na largada, parece que o ativação é muito rápido e o prudência é muito lento. Só que o que vai acontecer com a ativação? No meio do caminho ele vai lembrar que esqueceu a carteira, aí ele vai ter que voltar para casa para pegar a carteira. No meio do caminho ele vai ficar sem combustível porque ele esqueceu de abastecer. Aí ele tem que empurrar o carro, pegar uma carona, ir até o posto, buscar combustível, colocar no carro. Aí ele erra uma entrada porque ele não estudou direito o mapa, aí ele não sabe muito bem como voltar, e o Waze não funciona porque o celular tá sem bateria. Aí ele bota para carregar, ele vê que ele esqueceu de pagar a conta do celular, então o GPS não tá funcionando. E enquanto isso, o prudência tá lá planejando. Só que a hora que o prudência falar: pronto, tô pronto para ir, ele vai fluir tranquilamente. Por quê? Porque ele previu tudo que podia dar errado, então ele vai desviar disso, e caso algo aconteça, ele já tem preparado como é que ele vai lidar com isso. Então o que vai acontecer lá no final? Talvez os dois vão chegar ao mesmo tempo na praia, né? Os dois chegam juntos. Então bom o exemplo. prudência às vezes olha e fala assim: ai, mas como eu sou lento, porque ele se compara com quem está em volta. A questão é: e no final? Como é que tá o final? Tá chegando junto? Ótimo. Agora, não tô chegando atrasado. Aí tudo bem. Aí você tem que parar e pensar: tá bom, então o que eu posso fazer para não chegar atrasado, né? E eu tenho dito para os meus prudências que o que ele precisa fazer é estipular um prazo, né? O Caleb, por exemplo, ele tem prudência alta. E ele tem excelência alta também. Eu não lembro se ele tem prudência alta, mas acho que tem. E o que o Caleb fala, né? Ele tem um limite de vezes que ele tenta fazer a mesma coisa. Então, tá fazendo uma arte, por exemplo. Ele fala: eu vou fazer 4 vezes. Eu vou escolher uma das 4. Ah, Tá? entendi. Então, mas não poderia ter uma quinta, né? Se a gente estiver falando aqui do excelência. Não poderia ter uma quinta melhor, uma sexta? Sim, mas eu me dei 4 de margem para tentar. Talvez o prudência possa fazer isso, né? O que eu costumo dizer é: tá bom, até onde eu suporto a incerteza, né? Se eu conseguir prever, sei lá, 50% das possibilidades de problema, eu me dou por satisfeito, ou minimamente satisfeito, né? Então, estipular, tá? Eu tenho que começar essa minha viagem para a praia até as 3 horas de hoje. Até as 3 horas de hoje, eu vou prever tudo que eu puder. Agora, a hora que der 3 horas, eu vou sair, né? Uhum. E aí, Sim, tentar lidar com encontrar. isso. Exatamente, ferramentas. Lembraste-me só para partilhar aquele exemplo que eu disse que a pessoa sofria um pouco de bullying. Eu lembro-me que uma das atividades que depois todos perceberam que ele contribuía muito era porque ele era a primeira pessoa a montar um orçamento que tinha que contar com pessoas, horas, recursos, tecnologia associada, etc. E eles, muitas vezes, não era ele quem contactava com o cliente, não é? No final. Então eles diziam que entre ele e o cliente, eles faziam muitos cortes, porque eles diziam ia demorar mais 3 meses do que nós já tínhamos dito ao cliente que ia durar. Então nós temos que cortar aqui no orçamento dele. E o que ajudou é porque a maneira como comunicavam isso para ele era quase como: deixa de exagerar nos orçamentos, no tempo que pode ser necessário, se derrapar, etc., que nós vamos cortar. Mas o que eles não estavam a perceber era que se eles iam cortar de qualquer forma. Ou seja, eles iam sempre fazer um filtro. Então eles encontravam o ponto ideal do meio entre o exagero, talvez, de planos B e de folga que ele punha no orçamento, e o exagero de vai tudo correr bem, é só fazer isto, não é? Que às vezes, isto é só isto e aquilo, e depois quem ficava a perder dinheiro era a empresa, não é? E então era entenderem esse ponto do meio. Eu lembro-me de um exemplo engraçado que eles deram na época. Foi: ele é o único que, quando é para atravessar a estrada, passa na passadeira. No Brasil não é passadeira. Como é que é? Faixa. É na faixa? Eles diziam que era mais longe, lá perto do escritório, e ele era o único que ia sozinho, e eles ficavam todos a rir. Aqui chama... Caramba, não é a faixa, é aquela por cima da pista? Não, pintada. Na pista mesmo, tá ok, é a faixa. É faixa. Ele tinha que andar e ir lá na frente para atravessar.
Sim, ele fazia as Mas ele voltas fazia. necessárias, mas ele fazia, mesmo se fosse sozinho. E os outros ficavam a rir-se. Entretanto, foi interessante como eles começaram a ver com outro olhar ao longo das sessões e quase que a agradecer terem ali pelo menos uma pessoa com esse olhar, não é? Agora, para pequenas coisas, eu consigo compreender que ainda é mais difícil a vida de quem tem prudência. Boa, também Quando eu acho. digo, por exemplo, aqui em casa, uma das coisas que me fez reparar que poderia haver prudência no Jorge era um copo. Eu podia estar a passar um copo a estender. Se fosse ele a passar para mim, eu já podia estar com a minha mão a segurar no copo, que ele perguntava no mínimo 2 vezes, mas normalmente 3. Estás a segurar? Estás a segurar? Eu lembro que eu ficava, tenho 3 anos, passa o meu copo para a mão e confia que eu estou a segurar à primeira. Hoje em dia já não reviro os olhos, mas eu consigo compreender que seja mais difícil nessas pequenas coisas que mais ninguém está a ver, não é? Ou seja, ele tem muitos pequenos exemplos desses, uns que ele depois fica feliz porque se confirmam, mas ao mesmo tempo não assim tão feliz porque foi algo não muito interessante que aconteceu. Vou dar um exemplo, ele treina CrossFit e acho que alguém levou o cão para lá, para o treino, e era um dia que eles no final atiram aquelas as barras, não é, para o chão. E ele disse que para ele foi automático. É melhor a pessoa prender o cão, porque alguém vai mandar uma barra para cima dele. E falou com a dona do cão e disse: não achas melhor prenderes? E acho que ela até se riu e disse: não, ele foge. Ele disse: a primeira barra que a própria dona atirou para o chão foi para Pegou cima nele. do próprio cão. Exatamente. Mas, ou seja, eu senti ali algum orgulho, de certa forma, de eu sabia que aquilo podia acontecer, mas ao mesmo tempo há uma frustração de porquê que ninguém me ouve? Porquê que as pessoas não confiam naquilo que eu posso É, estar a ver, não é? é. E aí, como você coloca isso, acho que fica uma dica legal para quem trabalha com quem tem prudência ou para quem lidera quem tem prudência, que é levar em consideração o que a pessoa fala, porque ela tem uma capacidade de ver coisas que podem dar errado e que a gente não vai notar. Quem não tem, não vai notar, né? É muito interessante isso, porque tem certas coisas, certas capacidades de determinados talentos que são muito nítidas e que a gente olha e vê e fala, pô, legal, eu noto isso e acho bom, né? Então, por exemplo, carisma. Carisma tem a facilidade de conversar com desconhecidos. A gente vê isso. Geralmente quem tem carisma, a gente olha e fala, pô, olha só, que legal, esse cara conversa com todo mundo, né? Minha esposa é assim, minha esposa tem uma capacidade de conversar com qualquer pessoa que é muito legal, né? E você nota isso e fala, pô, legal, interessante. Agora, tem determinadas características de talentos que são tão nítidas quanto, mas quando a gente olha, a gente acha errado, acha que não é legal, acha que, né? E aí a gente pode olhar, por exemplo, para uma competição, né? Que as pessoas tendem a achar não muito legal, até entenderem, e o prudência, né? Então, eu acho que quem trabalha com alguém que tem prudência, quem lidera alguém que tem prudência, vale muito a pena levar em consideração o que a pessoa fala, porque é como se ela tivesse uma capacidade de enxergar determinadas coisas que a gente não enxerga, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, meu filho é daltônico, né? Ele não consegue ver determinadas cores que eu vejo. Eu enxergo a capacidade dos talentos assim, né? Então, quem Sim, tem prudência, eu sou daltônico para prudência. Eu não tenho isso. a capacidade de enxergar o que uma outra pessoa vê. Agora, o meu filho, olha só, como ele sabe que ele é daltônico, toda vez que ele pega um lápis de cor e vai pintar alguma coisa, ele fala, papai, que cor que é esse lápis? Né? Porque ele sabe que ele não enxerga. E as pessoas às vezes têm dificuldade de saberem que não enxergam o que o prudência enxerga. Não, você não Sim, enxerga. porque Então, ouve. preferem que não seja verdade, não é? Porque É, normalmente é um é, risco, é algo é. de errado que vai dar ou que pode E, dar. E e então quando você preferem pega não ouvir essa possibilidade, não é? e quando você pega, por exemplo, um prudência com um positivo no porão, né? O positivo às vezes fala, não quero ouvir isso, vai dar tudo certo, né? Lembra, o positivo não tem que ser assim, mas no porão ele pode Uhum, ser. uhum. E o prudência, aí ele quer menos ainda, ou o excelência, às vezes no porão, pô, não, vamos pensar no que vai dar certo, vamos potencializar as possibilidades de dar certo. Então, vale a pena sempre olhar e considerar o que o prudência e qualquer outro talento está dizendo, aqueles que você, principalmente aqueles que você não tem. Inclusive, é isso que geralmente faz você não gostar de alguém.
é aquela pessoa que vê o que você não vê. E aí é ruim. É gostoso quando alguém vê exatamente o que você vê, né? Se a gente pegar, por exemplo, sei lá, os temas complicados, política, futebol e religião, né? Não vou entrar em nenhum deles aqui, mas só para dar de exemplo. É muito mais gostoso você conversar com alguém que torce pro mesmo time que você, que é da mesma religião que você, que vota no mesmo candidato que você. Mas quando você chega com alguém que pensa diferente em uma dessas 3 áreas, é muito mais engrandecedor você conversar com esse tipo de pessoa. Só que ela vai te apontar que onde você tá errado. E aí você tem que estar preparado para dizer, pô, olhando agora pelo teu ponto de vista, você tá me dizendo algo que eu não tinha parado, não tinha visto até agora. Talento é a mesma coisa. Eu, por exemplo, não quero me vitimizar agora, mas eu tenho alguns problemas. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum, mas algumas pessoas têm alguns problemas comigo que são muito por conta de nós termos talentos completamente diferentes. Né? E aí a pessoa não gosta de trabalhar comigo. E aí, por quê? Porque ele é isso, ele é aquilo outro. E na verdade, tudo que ela tá apontando são manifestações dos meus talentos que ela, por não ter, enxerga de uma maneira completamente equivocada. Sim. Sabes que eu agora estava a tentar ver como é que eu via isso, essa partilha, e acho que no meu caso até aconteceu um bocado o inverso, no sentido em que houve sim, durante o GGC, alguns temas de talento que eu tive dificuldade em ver como talento, porque eu não os tenho, nomeadamente competição. Eu lembro-me de pedir aos instrutores, por favor, alguém me ajude, porque eu ainda vejo isto como algo de errado e que a pessoa não é para ser assim. E depois, conforme fui descobrindo pessoas que eu sempre conheci e que eu já gostava, apesar de saber que eram muito diferentes de mim e que tinham esses temas de talento, ajudou-me ainda mais do que a parte teórica que me foi passada durante o GGSC, a passar a gostar desses temas de talento. Por exemplo, uma das minhas melhores amigas, prima, que cresceu comigo, tem competição em número 1. E foi um dos temas que eu tive mais dificuldade. Mas a partir do momento em que eu soube que ela tinha em número 1, eu comecei a perceber não só melhor o tema de talento, como a perceber o que é que havia de bom ali, como é que ela o usa ou pode usar, e a prudência foi igual. Ou seja, eu comecei... lá está, há primeiro aquela estranheza, mas depois ok, ainda bem que, por um lado, ainda bem que não sou eu que tenho, confesso que ainda tenho isso, não é? Boa. Como gosto dos meus, Exato. Mas dá-me jeito de ter à volta quem os tenha, não é? E Agora aí ainda... você dá uma super dica aí, que é para quem de repente tem dificuldade de lidar com um determinado talento, se forçar a observar em alguém, principalmente alguém que você admire, alguém que você gosta, se possível, se forçar a observar esse talento, né? Com bons olhos. Sim, né? sim, a mim fez-me muita diferença ter esses exemplos à minha volta. O que eu ia dizer a seguir era que, ainda sobre prudência, apesar de ser de execução e de ajudar a que a pessoa ou se sinta primeiro segura para poder agir, no teu exemplo da praia, né? Para poder começar a ir para a praia, vai primeiro planear, mas é daí que também é de execução. Mas eu também vejo aqui, pelo menos na maioria das pessoas que eu conheço que têm prudência nos top 5, uma forma diferente de se relacionar com os outros. Sim. Ou seja, normalmente são pessoas que nós vemos com uma cautela. Eu gosto de dizer que são os politicamente corretos. Na dúvida, eles são politicamente corretos. Ou muitas vezes são vistos como sérios, pessoas que só depois, quando se conhece a sério, vemos que não. Não se expõe muito. Mas, né? Exatamente, mas na hora estão ali com uma certa distância até. Você sabe que a Fernanda, que eu citei agora há pouco, ela estava fazendo coaching para uma transição de carreira. E a carreira que ela estava indo demanda uma exposição maior. Faz parte do pacote que ela se expõe um pouco mais. E ela odiava se expor. Então ela tinha lá as redes sociais dela, mas tinha a última foto no Instagram, tinha, sei lá, meses. Né? E geralmente era algo muito pouco
pouco pessoal, assim. Então, ela não tinha, por exemplo, teve um dia até que ela postou uma foto, se eu não me engano, do quintal da casa dela, ela brincando com um cachorro, coisa assim. E a hora que eu vi, eu fui e comentei, falei, caramba, tô vendo uma mudança drástica, porque essa é uma outra característica que vale a pena abordar do Prudência, né? Porque às vezes a gente fica muito nessa história de prever riscos, e isso leva muito a pensar sobre trabalho, sobre planejamento mesmo, plano de Uhum. ação e tal, e é verdade, mas também tem esse lado de uma, como é que eu vou dizer, uma segurança em não ficar se expondo demais, né? Tem uma característica, por exemplo, que eu quero trazer aqui, que o Prudência, às vezes, numa reunião, é aquele cara que fala pouco, porque Prefere ouvir primeiro. ele tá refletindo, pensando. Por isso, quando ele fala, geralmente a contribuição é muito importante. É uma contribuição grande, porque ele tá pensando. Enquanto tá todo mundo falando, eu, por exemplo, vou estar lá falando e não tô pensando em nada, ele tá ali do cantinho, analisando, opa, peraí, isso aqui mais isso aqui, vezes aquilo lá, né? E aí quando sai alguma coisa, ele sai alguma coisa de valor. Mas também aqui, nesse nosso mundo de hiperexposição, nesse nosso mundo de quem não fala parece que não tem valor, né? Tem eu não lembro quem aqui no nosso podcast que uma vez falou que é tanta gente querendo falar hoje em dia que daqui a pouco não vai ter quem ouve, né? Vai estar todo mundo falando e ninguém mais vai estar ouvindo, né? Então, nesse mundo de hiperexposição, nesse mundo de todo mundo querendo falar, também às vezes pode soar esse comportamento de não se expor, esse comportamento de ficar quieto na reunião analisando, como algo também difícil de gostar, né? Sim, lá está, é conjuntura, não é? Ou seja, o facto de estarmos num mundo mais acelerado, em que todos temos opinião sobre tudo, ou é-nos solicitada a opinião sobre todos os assuntos. Prudência eu vejo muito como aquele que está bem, às vezes, em não ter uma opinião, mas só a dá depois de ter maturado bem. Eu estou aqui agora a pensar porque a maioria das pessoas que eu estou em mente com prudência também têm intelecção alta, então eu não sei se não serão as duas juntas, não é? Que ambas pedem aqui algum tempo, Exato. mas aqui mesmo quem até fala, eu acredito que numa primeira impressão, a quem conhece alguém com prudência, até pode ser alguém que está a expor-se, mas é sempre visto como alguém mais sério, que vai, não é assim, muito, não é necessariamente profundo, mas que não vai abordar a coisa a brincar, ou porque traz também, lá está, os riscos, então traz os assuntos sérios e importantes a termos em conta, e muitas vezes só depois de se conhecer essa pessoa mais tempo, ou mais a fundo, ou noutras circunstâncias, é que às vezes até pode ser uma pessoa que de 5 em 5 minutos está a lançar piadas, ou até ser meio palerma, consegue ter esses outros lados, mas só os demonstra quando já conhece muito bem a pessoa, não é? Pelo menos nesta primeira impressão tem sempre essa primeira postura mais séria. Bom, para a gente encerrar esse episódio, vamos dar uma dica para quem tem, porque a gente falou bastante, creio eu, a gente deu bastante dica para quem convive com quem tem prudência, essa necessidade de olhar de uma maneira diferente e tal. Mas eu queria que a gente encerrasse dando uma dica para quem é portador do talento prudência, tá? Eu vou começar enquanto você pensa em uma dica aí. Eu queria dizer o seguinte, que outro dia eu estava refletindo e pensando o seguinte: em 2024, final de 2023, começo agora de 2024, o talento prudência tem sido o talento que eu mais invejo. E vou dizer por quê. Outro dia eu estava vendo uma postagem no Twitter, um cara disse assim: se você voltasse no tempo e encontrasse com o seu eu de 15 anos, o que você diria, que 3 conselhos você daria para ele? E aí tava todo mundo lá dando os seus 3 conselhos. E o que eu notei é que os conselhos que mais se repetiam tinha total relação com o talento prudência. Tá? Vou dar um exemplo. Um dos conselhos que mais se repetia era, eu diria para ele, guarde dinheiro. E eu acho que quem tem prudência pode ter esse comportamento de pensar, pô, eu não sei como vai ser o futuro, isso aqui pode dar errado, então eu vou me precaver, vou guardar algum dinheiro e tal.
entre outras dicas que eu vi ali e que eu enxerguei uma conexão com prudência. Então, eu tendo a acreditar, eu tenho acreditado nos últimos tempos que se eu voltasse há 30 anos atrás e encontrasse o Rodriguinho de 15 anos, e eu pudesse dar uma dica para ele, talvez a dica fosse: encontra alguém que tem prudência, cola nessa pessoa, encosta nessa pessoa e pede ajuda para essa pessoa, para que você, quando estiver com 45, você tenha realizado determinadas coisas que você não vai precisar depois pensar, e se eu voltasse no tempo, que eu diria para o Rodrigo de 15 anos, né? Então, tô dizendo isso para dizer para quem tem prudência que o seu talento é maravilhoso. Não deixe que o mundo te diga que por conta desse jeito corrido que o mundo que ele não é, que o seu talento não é maravilhoso, porque ele é. Mas a dica que eu quero dar para quem tem prudência eu já dei aqui hoje, mas eu quero explicar um pouco melhor, tente estabelecer prazos limite para tudo que você tiver que fazer, principalmente de muito importante, né? Então, eu tenho que entregar um projeto. Tá bom, qual é o limite? E considere entregar versões. Então, limite, tá aqui, estou te entregando uma versão 1 desse plano, você já pode trabalhar com ele, mas semana que vem eu te entrego uma versão 2 com, eventualmente, até mais algumas previsões de possíveis falhas, né? Mas não deixe que você não faça determinada coisa por conta de ficar estacionado buscando muitas possibilidades de falha. E você, Magá, o que você diz aí para quem tem esse talento? De certa forma, também acompanhando o teu, no sentido de não deixar que as outras pessoas impeçam. A minha dica é: partilhem aquilo que veem e que mais ninguém vê. Ou seja, lembrem-se que é a vossa lente. Entretanto, até me lembrei de um outro exemplo, que era alguém que tinha prudência com vários de relacionamento, e então era alguém que conseguia prever a reação de clientes a determinada coisa. Era muito interessante a forma como alguém dizia: não, mas nós fazemos sempre assim, o processo é este, todos os clientes nós vamos tratar igual. E ela dizia: mas eu tenho a certeza que este cliente vai fazer esta e esta e esta pergunta, ou vai pôr estas objeções, deixem-me já fazer de forma diferente para isso não acontecer. Então o que eu digo é: partilhem aquilo que vocês sabem e que está ali, que é óbvio para vocês e que não é óbvio para mais ninguém, por mais que possam assistir a pessoas a revirar olhos ou a rirem-se, a duvidarem. Vai haver as vezes que vão conseguir provar que ainda bem que conseguiram ouvir alguém com prudência. Muito bem, e uma característica de quem tem prudência é não correr o risco de perder os próximos episódios do nosso podcast. Então, se você não assinou ainda o podcast, assina aí, clica aí no botão seguir ou assinar, dependendo da plataforma que você está. E também é muito prudente compartilhar esse episódio com os seus amigos para que eles possam te entender melhor. Olha que legal, né? Aqui você pode estar usando o Talentos para o Sucesso como mecanismo para que outros te vejam como valioso, valiosa, e não como alguém que tem um defeito de fabricação. Então aproveita para compartilhar isso com seus colegas de trabalho, com seu chefe, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, para que eles entendam como é valioso ter alguém que tem esse teu comportamento. E se você está ouvindo isso e não tem prudência, você pode trabalhar e conviver com pessoas que têm. Então vale muito a pena também compartilhar com eles. Pode ser que você esteja proporcionando um momento de eureka para alguém que vai entender: nossa, que legal, então é isso que eu sou, é por isso que eu sou assim, olha que legal. Né? E, por fim, é bem prudente que você nos apoie lá no apoia.se/TPS, porque assim você pode estar prevendo problemas para o TPS que você está impedindo agora com a sua colaboração. Vale a pena também você responder a nossa enquete aí embaixo, se você tem ou não prudência, e mais importante ainda, pedir que tema que você gostaria de ver tratado aqui. Vou deixar também aí o link da playlist do Spotify, onde tem todos os episódios sobre temas de talento, para você ver lá qual já foi tratado, qual não foi, mas fica à vontade para pedir: eu queria ouvir sobre o tema tal, talento tal, a gente eventualmente traz aqui para vocês. No mais, quero agradecer a presença de vocês até o final desse episódio, deixar um beijo carnavalesco para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom carnaval a todos. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.